Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Maria Andréa, Lu, Felipe. Oi, Ana! Oi, Tava preocupada se ia dar certo. vai dar certo. Vai dar. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E por A aí? Rafa, o Ramon, o Marcelo. Sejam bem-vindos, vamos chegando. O Klaus, Até o clã. o Miguel. Meu Deus, meu primo. Tem muita gente aí entrando que eu não conheço. Braulio. Tem alguns amigos meus, primo. Que bom, seja bem-vindo. Eita, a Gília fez um curso comigo no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Gília. Saudade. Vamos chegando. Oi, Christophe, Gabriela, Adriano. Que bom que vocês estão aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, né, Ana, para conversar sobre lesão medular. Aí, exatamente. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? E eu, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Rauena, tá me ouvindo direitinho? Tô, tudo bem, Ana. Oi, Christophe. Cris, Obrigada, Gília. Eu acho que a gente pode começar, né, Ana? Pra gente não atrasar, tem muita coisa boa sim. para a gente conversar. É, Acho que vai ser um papo legal. muita coisa pra falar. Primeiro, eu quero falar assim, falar o tema, né? Por que que a gente escolhe, como é que nós da Querer estamos trabalhando nas escolhas do tema, né? Na Querer a gente tem um pensamento assim de ajudar uma pessoa, né? Quem chegar lá, se um chegar já é bem-vindo. A gente sempre diz que quando chega algum paciente lá é porque Deus sabe que a gente aqui vai poder ajudar e a gente dá o nosso melhor. Então, o nosso foco realmente é na individualidade de cada ser, né? Então, os nossos temas das lives nós estamos escolhendo de acordo com a nossa demanda, né? Então, o que que acontece? Então, nós estamos no teleatendimento, e muita gente também, então, acho que o mundo todo, né? Aqui em Teresina, todo mundo nesse isolamento, nesse distanciamento social, mas não deixaram de surgir lesão medular, não deixou de surgir o AVC, o TCE, o tumor cerebral. E aí, nesse momento, onde todos os profissionais, na verdade, em distanciamento, sem poder estar em atendimento, essas famílias ficam aflitas. Então, essa semana nós recebemos, assim, parece pouco, às vezes, mas só dois, mas dois, né? Quando um só que já é nosso, a gente sente, já vale dois casos. Então, nós tivemos dois casos, duas demandas de lesão medular, e aí as dúvidas, o momento de incerteza, de angústia, e o que vai ser, e como é o futuro, como é o processo de reabilitação, e eu volto a andar, eu não volto a andar, todos aqueles questionamentos. Então a gente escolhe o tema de acordo com a demanda nossa da semana. Se surgir uma demanda, foi um único paciente, uma única procura, a gente procura uma pessoa para fazer uma live, ou um profissional, alguém que tem uma experiência, que a gente possa ajudar essas pessoas que estão lá no hospital, na enfermaria, que possa nos assistir. Eu já vi que tem um desses aqui que falou comigo, que a mãe já fala hoje, que já estão aqui assistindo. Então, o nosso intuito é isso, é que a nossa informação, a nossa experiência, um pouquinho que a gente sabe, chegue lá em uma única pessoa que esteja precisando. Eu digo, se a gente receber o feedback positivo de uma pessoa após uma live, ou Já é após uma alguma coisa. postagem, ou após uma informação, foi uma vida que a gente ajudou a transformar, que a gente ajudou a melhorar, nós já estamos super felizes. Então, o tema dessa live hoje, lesão medular, e não tinha uma pessoa melhor para falar que a Ana, que é fisioterapeuta, está enfrentando o processo de reabilitação em lesão medular, para conversar tanto sobre essa parte da fisioterapia, como do enfrentamento, como é enquanto físio, enquanto paciente.
Então, foi por isso que nós escolhemos esse tema. E aí eu vou me apresentar, porque tem muita gente aí que eu tô vendo que não conhece, que não me conhece, que eu não conheço. Então, eu sou a Rauina Lopes, tá bom? Trabalho, né? Sou idealizadora do projeto Espaço Querer e já trabalho com fisioterapia neurológica há alguns anos. E sou apaixonada pelo movimento humano, e é o que eu mais gosto de estudar, é como esse movimento acontece, é como recupera esse movimento. Então, adoro cinesiologia, biomecânica, anatomia, e aí a minha atuação maior é na fisioterapia neurológica. E sou professora também. E aí eu quero que você, Ana, se apresente aí a todos, porque tem uns alunos meus, vários alunos meus entrando aí também que não te conhecem, e aí eu quero que você se apresente para eles. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Ana Cláudia. Como a Ana já falou, sou fisioterapeuta. Um bebê ainda, né? Recém-formada. E tô aqui para mostrar para vocês os dois lados, que é o que eu estou passando no momento. Tanto o lado como fisioterapeuta e paciente. Então, assim, nós vamos começar falando de modo geral da lesão medular, né, Ana? Desde o início. Sim, sim. Então, nós vamos falar, vale ressaltar que nós vamos falar dessa lesão medular traumática, porque pode ocorrer a lesão medular por outros fatores, como por uma estenose, por um tumor, né? Do movimento. Medular. Existem várias Mas nós formas. vamos, várias formas, mas nós vamos falar sobre a lesão medular traumática. E a fisioterapia, e a abordagem fisioterapêutica nessa lesão medular traumática. E existe na lesão, né, após uma lesão medular, as fases de intervenção, as fases de atuação da fisioterapia. Então, nós temos a fase inicial da lesão medular, que é essa fase de choque medular, a fase intermediária, que é a fase onde cede o choque medular, acaba-se a fase de choque medular, até a fase de alta hospitalar, que chega em casa, toda essa adaptação, e a fase tardia, a fase de recuperação tardia, que é essa fase de intervenção fisioterapêutica em clínica, em centro de reabilitação, de retorno à vida social, né? Então, falando primeiro ano, eu acho que essa fase de choque medular é uma fase, né, que ela acontece logo após a lesão medular, e ela pode, às vezes, 24 horas, 48 horas após lesão medular, e ela pode perdurar de 4 a 5, 6 semanas, no máximo, a literatura traz. Ela é caracterizada por uma falta de movimento, né? Por arreflexia, por a falta de sensibilidade total, anestesia. E aí a gente queria saber isso, Parestesia. como é que essa fase de choque medular, como você contar para a gente, por exemplo, como foi viver isso na fase de choque medular, se teve intervenção, porque tem as particularidades, né? Nesse momento é a fase inicial, muitas vezes a estabilidade clínica do paciente é em primeiro lugar, mas como é a intervenção nessa área, como foi que você passou por esse processo? Assim, primeiro vou dar um beijo aqui, que me pediram, minha prima, Júlia. E assim, a fase do choque medular, ela é um choque que você pega. No meu exemplo, que foi um acidente de carro, no momento do impacto, eu já senti aquele choque. Assim que eu bati o pescoço, eu senti o choque e naquele exato momento eu já percebi que eu tinha perdido os movimentos do pescoço para baixo. Já não tinha mais sensibilidade, parestesia, tudo. E o momento, desse momento, você fica assim, você fica totalmente anestesiado, você fica pensando em várias coisas. No meu caso, por exemplo, eu pensei assim, meu Deus, eu tô me formando. Eu estava no meu último período de fisioterapia, então você fica com aquele desespero. Mas a partir do momento que você chega no hospital, você tem todo aquele. Você tenta imaginar o que vai acontecer dali para frente. E no hospital é uma fase muito importante, porque ali é o início de tudo. Você não pode. Você tem que tentar manter o foco. Você é desesperador, você fica assim, meu Deus, eu não vou andar. É uma coisa que você não pode prever. Mas no hospital, depois que a gente passa por todo um processo, a gente já começa ali o tratamento. A gente não pode tardar esse tratamento.
Porque, como é que eu vou dizer? Iniciando precocemente a fisioterapia, no caso, é, Vai evitar as complicações, né? sim, evita futuras complicações. Quanto antes você começar, é melhor. Porque todo trauma, ele tem seu tempo. Dependente da forma que ele é. Ele tem seu tempo de reação. E você iniciando essa fisioterapia precoce, você pode dar chance para o futuro. Então, assim, no hospital eu já fazia fisioterapia, toda a questão de reflexo, foi testado se eu ainda obtinha esses reflexos. Também tem, e não é só a questão da fisioterapia motora, muscular, essas coisas. Tem a respiratória também, pelo fato da gente permanecer muito tempo deitado. A gente só em um decúbito. Então, isso pode causar problemas pulmonares. E tem toda uma questão, além da fisioterapia motora, que a gente tem que fazer precocemente, tem a pulmonar, porque, querendo ou não, a pulmonar, ela pode interferir na motora, porque você precisa ter uma expansão pulmonar muito boa para poder realizar os exercícios. E você tem que ter um foco. Você tem que focar, pensar bem assim, no movimento, na hora de realizar, você pensar no movimento, porque isso ajuda bastante. Ana, qual foi o nível da tua lesão? A minha foi cervical, C5 e C6. C5, C6. O Emerson, eu vi aqui a Isso. pergunta do Emerson, ele está falando quanto ao socorro no momento da lesão, dizendo que esse socorro é importante, né? Como foi que isso foi Sim, sim. conduzido, Ana? Quando você sentiu lá a lesão, você como físico, teve socorro apropriado, alguém tentou te pegar, e aí vale a pena, inclusive, a gente informar as pessoas já sobre isso, né? A importância do socorro adequado, a importância de esperar, porque às vezes esse socorro piora a situação. Sim, né? Até porque, dependendo de como ocorre o acidente, no caso do meu, que foi um acidente de carro e houve capotamento, no momento que eu senti o choque, por ser da área da saúde, eu já disse logo, ninguém mexe em mim, deixe do jeito que eu estou, ninguém me tire do carro e nem nada. Porque a tendência das pessoas é querer tirar a pessoa do local. Mas como no momento eu senti e percebi que era algo grave, eu já disse logo para ninguém me retirar, ninguém mexer em mim, não fazer nada até o socorro chegar. E graças a Deus o socorro chegou logo, não foi demorado. E teve todo um processo para poder entrar no carro e tirar, mas só sair do carro quando o socorro chegou. Porque isso é muito importante, porque as pessoas ficam com aquele desespero, tira do carro, tira, e pode acabar piorando. Entendi. Ana, o Vênia está perguntando se você passou por algum procedimento cirúrgico. Sim, eu passei. Eu fiz uma artrodese, foi a colocação de 2 placas e 4 pinos, porque minha vértebra, ela deslocou. Então, o médico fez a cirurgia de artrodese para poder fazer a descompressão da medula, colocar ela no lugar e fixar ela ali. Isso. Então, a Marília está dizendo comigo, foi do mesmo jeito. Oi, Marília. Linda. Então, é isso mesmo. Após cessar essa fase de choque medular, como a Ana disse, que ficavam testando os reflexos dela todos os dias, né, Ana? E aí, quando esses reflexos começam a aparecer, é o sinal de que cessou a fase de choque medular, né? E tem o reflexo anal, que é o primeiro que aparece antes dos reflexos tendíneos. E são verificados todos os dias. Existe uma escala que é utilizada, geralmente se verifica ela uma vez por dia, na maioria dos lugares é o protocolo, que é a ISIO, né? Alguns chamam de ASIA, né? A ISIO. Se verifica essa escala todos os dias, onde ela verifica força muscular, onde ela verifica sensibilidade dolorosa e térmica, que era para padronizar a linguagem, o nível de comprometimento, a quantidade de comprometimento, né? Mundialmente isso é padrão. E ocorre essa intervenção, como a Ana falou, ela é essencial mesmo nessa fase hospitalar. E
E tem a forma, né? A gente tem que ter cuidados, né? Tanto a fisioterapia como um todo, nas questões respiratórias, nas questões musculoesqueléticas, tem que ser feito, né? É uma lesão E cervical, tem comprometimento da musculatura respiratória, precisa ser feito com esse, visualizando com esse objetivo, e também pelo tempo de estar em repouso no leito, que também tem essas complicações, tanto respiratória como musculoesqueléticas. E aqui a gente deixa um alerta em relação a essa fisioterapia nessa fase hospitalar, como por exemplo, as mobilizações, elas têm que ser muito suaves, né? Muito lentas, tem que tem que ser respeitar a amplitude de delicadamente. movimento. Respeitar a amplitude de movimento, a gente não faz a flexão máxima de quadril, não faz a flexão máxima, né, assim, de joelho, não faz o alongamento muscular no máximo de amplitude, porque a alteração de sensibilidade, por exemplo, muitas vezes a gente vê alongamento que vai até o final da amplitude, e aí a gente físio, como o paciente não está sentindo, ele não pode referir, né, aquela dor, aquele desconforto que sem lesão sente, a tendência é ir até o final, porque não tem restrição desses tecidos. Então, causa microlesões. Então, é muito comum, é muito importante que se fique atento a como é feito essa amplitude de movimento, se é a hora correta de entrar com alongamento muscular. Existe uma condição decorrente da amplitude rápida, desses alongamentos não suaves, dessa amplitude máxima de movimento. Existe a situação da ossificação heterotópica, que são conjuntos, né? Um conjunto de fatores. Várias coisas favorecem isso, mas uma das coisas relatadas na literatura é justamente essa amplitude de movimento. Como ela é feita nessa fase Nesse momento. hospitalar, nessa fase inicial. Porque pelo fato da perda da sensibilidade, é como você estava dizendo, ou o paciente não tem como referir. Então, não é o ideal fazer esse alongamento muito extenso, ser amplitude total. O ideal é ser aos poucos. Isso. O ideal é começar quando já tem cedido mesmo a fase de choque muscular, quando já tem os reflexos tendíneos, né, aparecendo, para que o E fisioterapeuta vá tendo essa sensibilidade, essa percepção da resistência do movimento. Isso é um fato. Geralmente a gente não passa da amplitude de flexão de quadril com extensão de joelho de 60 graus. Não passa, não chega flexão de quadril com flexão de joelho, a flexão de quadril não chegar a 90 graus. A ossificação heterotópica é uma coisa séria, é uma coisa que, se detectada no início, tem reversão com medicação, mas se não for detectada e se for feito esse tipo de movimento, favorecer o desenvolvimento da ossificação heterotópica é cirúrgico, e ela vai influenciar o resto da vida do paciente, né, Ana? Vai dificultar o sentar na cadeira de rodas, a postura adequada na cadeira de rodas, dificulta as transferências. Então, a intervenção fisioterapêutica adequada na fase hospitalar, toda essa assistência faz necessário para o bom retorno, para otimizar as funções futuras. Não é isso? Saindo dessa fase hospitalar, né, a gente vem para essa fase intermediária, Ana, que é essa fase de alta. E aí vem uma série de conflitos, uma série de incertezas, de medo, né? Como vai ser isso e como é que foi? O que é que você, de fisioterapia, da sua vivência, como essa transição que é mais essencial para ter da saída da alta hospitalar para o planejamento de ir para casa? essa fase ela é muito importante. Porque quando a gente está no hospital, a gente tem todo um amparo, todo um cuidado. E quando a gente chega em casa, a gente tem que adaptar. A gente tem que tentar, pelo menos, levar um pouco do que aprendeu no hospital para fazer em casa. Então, e você tendo todo o amparo é fundamental. Essa fase do conflito, de fica passando mil coisas na cabeça, você não sabe como reagir, ela é bem, ela é bem pessoal, ela vai de pessoa para pessoa. Mas, às vezes, quando a gente passa muito tempo no hospital, e a gente sente aquela saudade de casa. E quando a gente chega em casa, por mais difícil que seja,
é diferente, porque é seu ambiente, você conhece. E essa parte da adaptação, na hora que chega em casa, ela envolve várias coisas, desde um ambiente familiar bom para poder ter toda uma evolução e a questão que você estava falando das trocas posturais, da ossificação pterotrófica, ela é fundamental, porque você chega em casa e permanecer parado, pode ocasionar isso. Então, o ideal é fazer as trocas, não permanecer numa postura só, ficar naquela postura deitada para cima, sempre ficar fazendo as trocas posturais de 2 em 2 horas, que é o que a gente aprende. Vira de lado, depois volta, troca para o outro. E sempre tá estimulando, toda hora estimulando. Isso. Essa questão das trocas posturais, elas sim, elas são importantes para evitar as úlceras por pressão, né? E para evitar, para evitar os encurtamentos e contraturas. Porque quando você faz as trocas posturais, você faz o alívio da pressão, aumenta o fluxo sanguíneo local daquela região e vai evitar a úlcera por pressão. E essas úlceras por pressão são essenciais serem evitadas da vida toda, né, Ana? Porque se você ficar muito tempo, é muito comum na fase hospitalar, mas tem que aprender a administrar ao longo da vida, tanto em posições baixas como na cadeira de rodas, não deve permanecer por um tempo prolongado. Tem que se evitar, por mais que a úlcera por pressão, a gente sabe que hoje tem muita coisa para tratar a úlcera por pressão, tem bons curativos, né? A gente conta com a equipe de enfermagem, sempre na supervisão e no tratamento dessas úlceras por pressão. E a fisioterapia também, tem muitas correntes, tem laser. Porém, a gente sabe que essa pele que uma vez foi lesada, abriu na úlcera por pressão, ela vai ficar mais fina e maior e mais suscetível a abrir novamente. E aí isso interfere, inclusive, por exemplo, no posicionamento da cadeira de rodas. E se você, por causa dessa pele, não pode ficar muito tempo sentado, interfere na sua vida social. Né? Se você tem um trabalho que vai permanecer, estuda muito tempo, né? Como é o seu caso, sentada. Então, administrar a prevenção da úlcera por pressão é essencial. A mudança de decúbito também não é só fazer a mudança de decúbito pensando na úlcera por pressão. É fazer uma mudança de decúbito, ficar de barriga para baixo, ficar de lado, mas da forma correta. Como posiciona a perna, como posiciona o pé, como posiciona o tronco, porque também permanecer 2 horas numa posição e essa posição não está alinhada, não está adequada, vai favorecer os encurtamentos musculares, que vai evoluir para a contratura e vai interferir na funcionalidade, né? Então, essas mudanças são essenciais. Ana, tem alguém perguntando aqui, a Leidiane está te perguntando se você acha que por ser físio isso facilita a sua evolução no tratamento. Eu acho que sim, facilita muito mais. Porque durante o tratamento, a gente aprende as coisas. Então, como físio, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, o modo certo de fazer, como fazer, isso tudo ajuda muito. Sabe quando o físio está fazendo certo. Quando está fazendo certo, quando está fazendo errado. Sabe todos os músculos, né, Ana? Ensina disso para eles, que é essencial estudar anatomia, biomecânica. Oh, meu Deus. E, gente, é muito importante vocês saberem a inserção do músculo. Aquele movimento, que músculo é que ele está sendo utilizado. Isso é muito importante. É fundamental. E a questão que você estava falando das úlceras, assim, quando a gente fica deita na lateral, para evitar, por questão de a gente estar de lado, os nossos joelhos, eles ficam entre contato. Então, é sempre bom, quando está de decúbito lateral, colocar um travesseiro, por exemplo, para poder evitar esse impacto, porque eles também geram úlcera. Qualquer coisa gera uma úlcera. E essas úlceras, elas atrapalham, inclusive, no tratamento. Causa dor e aumenta a espasticidade. Frio. Espasticidade é uma outra briga que quem tem lesão medular. Exatamente. E outra coisa, Ana, que eu acho que é importante você falar, como físio, é nessa questão, na saída de casa, porque assim, realmente a lesão medular,
ela causa um grande transtorno, na verdade, uma grande adaptação, né? A gente tem que se adaptar ao novo estilo de vida, né? E dentro desse novo estilo de vida, que muitas vezes é difícil, a gente sabe que é difícil a aceitação, mas dentro desse novo estilo de vida vem o uso da cadeira de rodas, né? E às vezes a pessoa acha que a gente vê muito isso na fase hospitalar, ou quando está saindo, que vai lá para a clínica, já chega com uma cadeira de rodas que passou Uma ali na cadeira. farmácia, comprou uma cadeira de rodas, passou num lugar de material hospitalar, comprou uma cadeira de rodas, ou não vem com cadeira de rodas doada, Não bebo emprestada, né? Não, meu vizinho usou um sim. tempo e eu peguei. E essa cadeira de rodas faz parte dessa fase intermediária e ela é essencial para prevenir as complicações e favorecer a funcionalidade. Como é que é isso da escolha da cadeira de rodas? A gente escolhe? O que é que você pode falar sobre isso? Não, a questão da cadeira de roda, ela é muito importante. Então, ela tem que ser prescrita, que no caso é o fisioterapeuta que faz a prescrição. Porque Terapeuta vai, ocupacional também esse prescreve aqui. terapeuta ocupacional também prescreve, exatamente. Porque uma pessoa, você pega uma cadeira emprestada e essa pessoa era mais alta que você, por exemplo, seu encosto, aquilo vai estar incomodando, não vai ser adequado. Então, qualquer coisa interfere. O assento, ele tem que ser apropriado. A altura para você poder ter essa mobilidade, ó, o ideal é que esteja livre. E o encosto, ele não seja mais alto, não fique na região dos ombros. Porque isso atrapalha, inclusive, no tocar a cadeira quando você inicia essa fase. Quando bota o braço aqui Porque para trás, né? exatamente, aquele braço assim para trás. Então, a cadeira, ela é fundamental. Você não pode só chegar no local e comprar a cadeira. É muito importante você ter uma prescrição, porque isso ajuda muito, inclusive, as transferências. Quando você vai chegar na parte de aprender a transferência, cadeira, carro, cadeira, cama, essa cadeira ela tem que ser adequada, tem que ser ideal para você. Eu costumo dizer, Ana, para as pessoas que cadeira de rodas é como roupa, tem o tamanho, né? Roupa a gente tem a Tamanho, 26, a exatamente. 38, a 40, e às vezes a 40 fica pequena, a gente tem que mandar fazer um ajuste. Então, eu costumo dizer isso, cadeira de Exatamente. rodas ela é individualizada, né? Ela faz parte desse processo. E aí ela tem que ser prescrita a largura do assento, a profundidade do assento, Profundidade. a largura do braço. Então, se a gente pega uma cadeira de rodas que tem um braço alto e fica aqui, por exemplo, e tem uma lesão Fica com aquele cervical, encurvado. Assim. onde você tem uma lesão cervical que já tem uma desvantagem, por exemplo, entre trapézio e serrátil anterior, que é o músculo que vai, né, um agonista do outro, por exemplo, no seu caso, tem um bom trapézio pela inervação, né, do 11º par craniano, mas já tem a desvantagem do serrátil anterior pelo nível da sua lesão. Então, já favorece essa escápula mais alta. E aí, uma cadeira mais alta, daqui uns dias vai estar dores de cabeça horrível, dores musculares horríveis, não é isso? Então, cadeira de rodas, ela é prescrita de acordo com a individualidade do paciente, de acordo com o nível de lesão, o nível de função que ele apresenta, e tem os profissionais específicos para a prescrição dessa cadeira. E vale ressaltar que cadeira de rodas é caro, né, Ana? Apesar da gente ter boas cadeiras de rodas sendo fornecidas pelo SUS. Então, vale a pena uma boa prescrição, investir numa boa prescrição para que essa cadeira fique por um bom tempo, né? Dure um bom tempo. Ela facilita. Ela vai facilitar a sua vida em muita coisa. E uma coisa que eu quero deixar aqui, especialmente para os meus alunos, é que a cadeira de rodas, ela passa a ser uma extensão, né, Ana? Então, cuida da cadeira de rodas, lava a cadeira de rodas, enche pneu. Então, às vezes eu vejo assim, cadeira de rodas não é para o outro, né? É uma coisa íntima, é da pessoa, né? Sua. Você tem que ter o cuidado com essa cadeira. Isso, não é você deixar ali e aí o outro chega e senta, o outro pendura uma sacola, né? Então, essas coisas têm que ser vistas na cadeira de rodas,
né? Isso tanto para prescrição como cuidado da cadeira de rodas, né? Da Assim. cadeira de rodas. E a cadeira de rodas na casa, no contexto, né? Às vezes a porta é muito fininha, a porta do banheiro, a porta da cozinha. Então, esse preparo para a independência, essa fase de transição do hospital para casa, ela precisa de um planejamento. Precisa de um planejamento da cadeira, precisa do planejamento de acessibilidade, precisa do treino dos cuidadores para ajudar a transferir, porque muitas vezes uma transferência inadequada também prejudica tanto quem está transferindo, como prejudica quem tem a lesão medular. Então, tudo isso faz parte, e aí eu digo que o fisioterapeuta, ele é meio que horizontal, né? Ele começa lá na fase hospitalar e ele vai até a alta desse paciente na fase de reabilitação tardia. Então, o papel nosso, enquanto fisioterapeuta, meu e seu, Ana, é muito disso, de visualizar lá na frente, entender que a minha abordagem agora vai interferir no funcional bem mais na frente, né? Isso é a nossa já tem que imaginar lá na frente, pensar 10 passos à frente já. Não na hora, já tem que pensar no futuro. E essa parte da adaptação da casa, ela é muito importante. Porque às vezes tem um batente que é mais alto, aí tem que levantar, isso gera todo um cuidado. É questão tem de que aprender, largura. né? Exatamente. E tocar a cadeira de rodas, que a gente pensa que é só sentar e empurrar a cadeira de rodas e que é fácil, não é. Isso também é um papel da fisioterapia, aprender a tocar, manusear a cadeira de rodas, né? Como manusear a cadeira de rodas num terreno irregular, num terreno regular, em degrau, em rampa. Isso são técnicas para onde eu vou jogar o tronco para frente, para trás, o centro de gravidade. Como eu posso evitar uma queda prendendo na cadeira? Então, isso também é nosso papel enquanto fisioterapeuta. Com a Ana foi mais fácil, claro, porque ela já vinha, ela é físio, e aí foi estudar muito, então ela super se trata também, né, Ana? Então, eu acho que essas são as observações mais importantes dessa fase intermediária, dessa fase de transição. E aí vem para essa fase do lerê final, da pancada da intervenção fisioterapêutica clínica tardia, visando essa inserção novamente na sua vida como um todo, da sociedade, familiar, né, Ana? E aí a gente vê esse processo de reabilitação. Então, todo o processo de reabilitação, gente, na lesão medular, a gente fica no dilema. Primeira coisa, a gente pensa na compensação ou na recuperação. Então, só fazendo um parâmetro, né? Porque eu estou vendo uma pergunta que tem tudo a ver com isso, que é o Emerson que está perguntando assim: os recursos de eletroestimulação devem ser aplicados em qual fase? Então, quando a gente está tratando uma pessoa com uma sequela de lesão medular, a gente pensa, por muito tempo, a fisioterapia trabalhava baseada unicamente na recompensa, né? Em compensação dos movimentos. A gente trabalhava pensando em fortalecer aquela musculatura acima do nível da lesão para que ela ganhe força e eu torne o paciente independente como ele está. Então, se era uma lesão completa, já era definido. Sabe-se o nível da lesão, sabe o que tem de prognóstico em cada nível. Então, eu tratava com esse limite, né? E hoje, como é que nós estamos? Nós estamos num momento emergente da fisioterapia, né, Ana? Nós estamos juntas num dos momentos mais desafiadores, onde estão saindo pesquisas da ciência básica, experimental, aquela com ratos, com animais, com gatos. E aí nós físicos, estamos tendo que trazer isso da básica para a ciência clínica, para os estudos clínicos randomizados, e isso não é fácil fazer, mas nós estamos trazendo, tendo esse desafio e pensando agora baseado nesses achados de neurociência e de plasticidade neural, pensando na recuperação desse paciente. E aí, pensando agora com essa emergência, com essa diferença que estamos justamente vivendo isso, se adaptando estamos na transição, estamos construindo essa história juntos, nós já estamos trabalhando pensando em recuperação. É um desafio nosso de cada dia. Então, nesse momento, Emerson, que a pergunta veio dele, nós estamos agora pensando na estimulação abaixo do nível da lesão
pensando em estimular esse tecido que é remanescente. Então, pensando nessa plasticidade neural, que vale ressaltar que a plasticidade neural da medula espinhal ela é diferente da plasticidade neural da lesão encefálica, né? Então, são coisas diferentes. O manejo da espasticidade nessa situação também é diferente. A gente sabe que tem os fatores neurais e não neurais da espasticidade. Os não neurais é onde a gente atua, é onde a gente modifica, é onde a gente melhora, e a Ana vai falar sobre isso, né, Ana? E nós estamos trabalhando nessa recuperação. Então, Emerson, a gente trabalha com o paciente para ele ser independente, para a gente ganhar o que tem acima da lesão, mas o nosso foco também é abaixo da lesão para favorecer esses tecidos remanescentes que existem e favorecer essa plasticidade neural. E pensando nessa recuperação, Emerson, existem muitos artigos bons sobre eletroestimulação abaixo do nível da lesão, em grupos específicos, e a Ana sabe dos artigos, estuda os artigos, e a gente coloca esses artigos na prática, né, Ana? E ela vai falar sobre isso. Existe a vibração, que tem muitas coisas sobre vibração na lesão medular, melhorando a sensibilidade. Existe a terapia baseada em atividade, que é o foco do tratamento da Ana. Existe a terapia baseada na tarefa específica. E existe o treinamento locomotor, né? Que muitas vezes essa parte do andar, de colocar, e as pessoas pensam, mas será se eu vou andar fazendo isso? A gente sabe que na medula espinhal existe uma estrutura lá na região lombar, que dá o ritmo dessa marcha, e ele favorece da informação que vem de baixo, dessa informação que vem da esteira, que favorece esse ritmo. Então, além do treinamento locomotor pensar nisso, você pensando nesse impulso sensorial, numa estimulação de baixo para cima. Tem muitos estudos bons que melhoram a função urinária, que muitas vezes, Ana, as pessoas pensam que a lesão medular é só deixar de andar e não, ela é sistêmica. A questão urinária, a questão intestinal, a questão sexual, a questão respiratória. Então, essa atuação de baixo para cima melhora todos esses sistemas. E aí, Ana, pensando nessa fase, pensando na recuperação medular, qual é o relato desses artigos e da sua experiência com essa estimulação elétrica para a gente responder, estimulação elétrica funcional, responder ao Emerson? Assim, a estimulação, ela, em certo ponto, ela vai ter que ser inclusa no tratamento. E ela vai lhe ajudar a realizar aquele movimento. Você não pode apenas colocar a eletroestimulação naquela determinada musculatura e deixar a estimulação lá, fazendo por si só. Você tem que ir junto com o eletro. Ele manda o estímulo e você, é o que eu disse, você pensa, você raciocina aquele movimento juntamente com a eletroestimulação. Porque você deixando ela agir só, não vai ter tanta finalidade. E qual a musculatura que você usa, Ana? O quadríceps. Eu uso o quadríceps, né? Que é da coxa. Isso. E hoje você já faz com eletroestimulação? Faço a extensora com a eletroestimulação. A extensão completa. E quando começou a primeira vez que usou a eletro, levantava que tanto o joelho? Com a eletro, ela tem como é que eu posso dizer? A força que o aparelho vai exercer, do estímulo que ele vai dar. Então, com o estímulo do aparelho, ele faz a extensão completa do movimento. Mas existe todo por exemplo, eu como faço com a extensora, quando comecei com o eletro, eu fazia ela totalmente sem peso. Era apenas a estimação e o peso do aparelho. E à medida que vai passando, você tem que adequando. Quando você vai ter a percepção que a eletroestimulação e você associada tá tendo um resultado, tá aparecendo aquele movimento, você vai aumentando o peso gradativamente juntamente com a eletro. Então, ela é fundamental nessa parte.
Muitos estudos mostram, inclusive, né, a prevenção e diminuição de osteoporose, né, com o uso da eletroestimulação e o movimento em quadril, que é muito comum ter isso, né? Essa situação Principalmente o de quadril. isso. E Ana, e vamos falar sobre, então, a gente sabe da importância da recuperação, desse estímulo de baixo para cima, de usar essa corrente abaixo da plataforma, da vibração, tem estudos, do treinamento locomotor, tem estudos, e da intensidade da intensidade da fisioterapia, Ana. Porque a gente sabe que o que a gente vê geralmente, por uma questão histórica da fisioterapia, não é por lugar, porque o lugar assim é assim, o protocolo não. Se a gente for estudar a história da fisioterapia no Brasil, de como ela nasceu e aonde ela está hoje, isso é uma questão histórica, que a fisioterapia é 2 vezes, 3 vezes na semana, de 30 minutos, de 40 minutos, né? É uma questão cultural. Mas os estudos mostram hoje que o que determina essa evolução, esse processo de recuperação, claro, sabendo o nível da lesão, a extensão da lesão, mas associada a isso, analisando a intensidade, o tempo de terapia, né? E a frequência dessa fisioterapia na terapia baseada em atividade, por exemplo, os artigos mostram 9 horas de fisioterapia semanal, né? E a Ana geralmente faz mais de 10. Geralmente ela passa 2 horas, no mínimo, 2 horas por dia em fisioterapia com gente, fora outras assistências, né, Ana, que você tem. Então, Exatamente. como é que você vê, enquanto físio, a importância da intensidade e da frequência do tratamento fisioterapêutico? Essa intensidade, ela é essencial no começo, porque você fazendo ela com bastante frequência, faz de manhã, ou faz ela tarde, ou é 2, 3 vezes por semana, ou é todos os dias da semana. Então, assim, quanto mais você estimular, melhor vai ser. Existe todo um processo. Quanto mais estimular, mais você forçar aquilo, você vai ter um resultado melhor. Mas, lógico, é essencial fazer a fisioterapia, mas existe um certo limite, que é a fadiga. Quando fadiga, já não está mais favorecendo. Então, assim, eu faço fisioterapia todos os dias, à tarde fico 2 horas, mas tem todo um. O começo, ele tem que ser gradativo. Você não pode já chegar de uma vez e vai lá e passa o dia todo. É que existe uma diferença, e isso é bom a gente explicar, que existe uma diferença entre tratamento fisioterapêutico intensivo, não quer dizer que é tratamento fisioterapêutico forte, né? Isso é uma diferença. O intensivo, quando a gente está falando em frequência e em repetição e em intensidade, mas isso ele é progressivo mesmo, né? Então, às vezes, o tratamento, o enfoque é positivo, ele é encorajador, né? É diferente daquela fase hospitalar que eu não tô lá botando para acreditar. Bora, força, consegue. E tem que ser assim na lesão medular, nessa fase cardíaca, mas é isso que ela está dizendo, é na fase, e isso ele é progressivo. Primeiro que se faz uma avaliação fisioterapêutica, onde a gente sabe os atuais níveis de função e disfunção, e essa avaliação da força muscular ela tem que ser muito acurada e de acordo com a quantidade de força, a gente prescreve, de acordo com os testes, a quantidade de exercícios, de repetições que serão feitas Repetições. e trabalhar nessa progressão, né? Então, geralmente, né, vamos fazer 3 vezes de 10 e vamos lá repetir. Isso a gente faz essa prescrição adequada e é a evolução. E também não são Gradativa. 2 horas num único exercício. Né? Tem uns dias, né? São O vários treino exercícios. da Ana ele é bem dividido. O dia que a gente trabalha tronco e membro superior, tronco e membro inferior, tronco e treinamento locomotor, tronco e ortostatismo, tronco e estimulação elétrica funcional. Então, tem uma prescrição individualizada com o objetivo final. Mas falando é importante esse intensivo, a gente sabe que a literatura fala que quanto mais melhor, e os estudos mostram 9 horas de treino, né? Por semana melhora a plasticidade neural, e isso E diminuir a favorece, espasticidade. diminui a espasticidade, né? Diminui as suas complicações da espasticidade, favorece, né, a função.
E Ana, e falando da evolução, né? Quanto tempo da lesão e falando desse nosso processo de evolução, o que que você não fazia, o que que você faz, porque nós estamos falando de uma lesão C5. E se a gente fosse pensar puramente no paciente C5, apesar de ser uma lesão incompleta, mas assim, muito limitado o prognóstico, né? E essa semana passada mesmo, você me mandou vídeo, me mandou notícias do que você estava fazendo só, né? Sim. Do que você. E como é que Uhum. é decorrente desse treino, e vale ressaltar que você faz essa fisioterapia todos os dias, desde de quando foi Aí. autorizado a fazer, já na fase hospitalar, Uhum. e ela vem intensiva todos os dias, desde quando saiu do hospital, todos os dias, no mínimo 2 horas por Domingo a dia. domingo. De domingo a domingo, isso é verdade. E como é que Exatamente, tá domingo a domingo. pra gente, assim, em termos dessa fisioterapia, como é que é essa evolução, né? Tem que ter paciência, não é verdade? Tem que ter muita paciência, porque o começo, no meu caso cervical, eu não mexia nada pescoço para baixo. Era só os olhos e pronto. Nem virar o pescoço, isso era. Isso era um bicho de 7 cabeças para mim, fazer só a rotação do pescoço. E a evolução, ela é lenta. Então, você tem que ter muita paciência. O começo é todo aquele processo, como no caso cervical, que você não tem controle de tronco, você não tem braço. Você tem que ir começando por ali, para poder conseguir sustentar, permanecer sentada e segurar o tronco, não ficar caindo, ter isso você e no começo isso você fica muito mexe muito com o psicológico pelo fato de você não conseguir. Você sempre tem que ter uma pessoa ali lhe segurando, ou então é, já passando da questão do tronco para membro superior. Quando você ganha uma independência de membro superior. Então é todo um processo para poder chegar a ter todo esse equilíbrio. E a fisioterapia, como você disse, meu tratamento, todo dia é uma coisa diferente. Eu não faço a mesma coisa todos os dias. Ela é bem dividida. Até porque se eu focar numa coisa só, não vai estar vou estar prejudicando outras coisas. Então você não deve focar apenas numa coisa. E na questão do tratamento, como no começo, que eu não mexia nada, para hoje teve uma evolução muito grande. Hoje eu toco cadeira só, na hora de fazer o ortostatismo, eu consigo segurar meu tronco sem inclinar para frente, eu consigo ter o Em pé, controle já né? do tronco. Em pé, isso, exatamente, em pé. Quando eu fico em pé, eu já consigo me equilibrar, eu não preciso que a pessoa fique segurando e nem que eu fique apoiando em alguma coisa. E também essa questão de membro já de tronco para membro superior é o tocar a cadeira. Você conseguir tocar a cadeira lhe dá uma independência fundamental. Você pode sair da sala, pode ir na cozinha. Então é uma independência que você vai criando. Ana, sua cadeira precisou de adaptação? A minha não, ela foi prescrita. Ah, mas ela tem alguma adaptação na roda? Ah, sim, 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 tem. Ela tem a adaptação na roda, no arozinho da roda, porque como eu ainda não tenho a força de mão, essa roda ela tem que ser adaptada para quando eu pegar, eu conseguir segurar ela, não deslizar. Porque normalmente as rodas, os aros dela, aquela parte de fora, é aquela coisa lisa, é aquele metal todo liso. Então, naquilo ali, ele já não, não ajuda. No caso da minha, teve essa adaptação da roda, onde a minha roda ela tem umas ondulações. E essas ondulações ajudam a eu fixar a mão e poder e tocar a cadeira. Isso. Isso é importante porque muitas vezes a gente pode ficar trabalhando, 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 ganhar força e uma adaptação no ambiente, né?
favorece uma tarefa, né? Por exemplo, a terapeuta ocupacional é o profissional responsável por fazer todas essas adaptações, né? Então, ele tem esse olhar de função e adaptação e favorece a independência numa situação. Eu posso passar 3 meses para ganhar para ganhar força, para ganhar essa função, a adaptação favorece. Isso mesmo. Isso eu acho que a gente tem que reforçar a importância dessa equipe, né, Ana? A importância de uma Todo equipe conjunto. na lesão medular, o médico que acompanha a Ana trabalha junto com o físio, que trabalha junto com a terapia ocupacional em todas essas questões de manualidade, de adaptações e prescrições de cadeiras de roda, que trabalha junto com o psicólogo também para dar uma assistência nessas etapas, nesse enfrentamento, né, de aceitação, de trabalhar essas questões que vêm junto com a lesão medular, né? E são muitas questões, né, Ana? Todos têm sua importância. O físio, o médico, o psicólogo. Então, se todos eles estiverem interagindo, vai ser muito mais fácil. Você vai obter muito mais ganho. Se tiver aquela comunicação entre si. Isso. Favorece muito. Ana, nosso papo foi muito bom, sabe? Apesar de a gente se ver sempre, mas eu sempre aprendo com você, né? Eu te adoro demais. A Ana, gente, é um exemplo de resiliência, é um exemplo de felicidade. Acho que todo dia, nesse período todo, acho que eu vi a Ana 2 vezes triste, né, Ana? A primeira vez que eu fui analisar, que eu fui avaliar a Ana ainda em casa, quando eu saí encantada com a empatia, com um brilho no olhar, com a elegância. Ela é um amor, ela é super elegante. E todos os dias ela chega feliz, com um sorriso que só ela tem. E que contagia os outros, né? Todo dia ela ajuda um pouquinho a Cassandra ajuda um pouquinho, que ajuda a Juliana, e aquilo vira uma festa. E aí, Ana, sim, te agradecer muito, né, por toda essa parceria. Dizer que nós temos um projeto lindo em Habitado, que quando acabar esse isolamento social, nós vamos ministrar. A Ana é professora também, nós vamos trabalhar juntos, estamos trabalhando juntos com o Carlos, que é o filho preferido dela, é o Carlos, que ele está aí assistindo. Um projeto onde nós vamos ministrar um curso de lesão medular, né, Ana? Cada um no seu papel lá, mas está ficando lindo, vai ficar lindo o curso. Vai sair, vai ser incrível. Tá na gaveta, mas vai sair. E aí, Ana, eu quero que você deixe uma mensagem, se você puder deixar uma mensagem, o que você diz para essas pessoas que estão começando um processo de reabilitação, vale ressaltar que faltam 5 minutos, que estão iniciando no processo de reabilitação com lesão medular, eu vi que tem muita gente aí, e para os meus alunos que estão aí, que vão ser físio, o Emerson quer trabalhar com neuro, eu acho, o que você deixa de recado para esses 2 grupos? Assim, como fisioterapeuta, eu digo que quando você gosta da sua profissão, você consegue passar isso para o seu paciente. Então, a fisioterapeuta tem que amar, de verdade. E quando você ama aquilo que você faz, você percebe no paciente. Você transmite isso para ele. Então, você conseguir transmitir isso já é uma evolução. Já motiva, e né? Como já é muito motivador. Eu costumo dizer que fisioterapia é terapeuta dependente. Né? Se aquele fisioterapeuta que está sem a vontade, que está daquele dia, o tratamento não anda, porque no dia que um está triste, o outro tem que estar, né, lá em cima para animar, poder levantar o astral. Externa tem que existir. Adoro, olha, a Ana fez uma logo, gente, do Espaço Querer. Vou te mostrar, Gabriel. Eu sou doida por esse quadro, isso aqui, que ele vai chegar lá. Oh, meu Deus, é só a quarentena terminar. Esse quadro, já foi uma terapia pintar esse quadro. E já foi uma evolução, terapia para mão. Para mão. Já é uma coisa, exatamente. Ana, e para quem está te vendo com lesão medular que está começando o processo, falta 3 minutos, o que você diz? Você tem que ser forte, isso é muito importante. Tem que ser determinado. Que é cansativo. Porque não é fácil. É cansativo. Você vai ter seus dias tristes. Isso vai ser normal. E persistir. Persistir muito, porque
você consegue alcançar seus objetivos. Qualquer ganho que você obtém na fisioterapia, aquilo já lhe motiva. Quando eu lhe falei, por exemplo, que já estava ficando em pé sem precisar de apoio. Isso é uma coisa motivadora. Então, quando você vai ganhando as coisas, aquele pouquinho que você vai ganhando vai lhe dando mais força. Então, é sempre persistir, ter resiliência, porque isso é fundamental. Muito bom, Ana. Vamos fazer um sorriso aqui para eu tirar a foto. Deixa eu tirar os comentários para a gente tirar uma foto bem linda para a gente guardar esse nosso momento. Início da nossa vida acadêmica, né? Professora de funcionalização medular. O Carlos tá aí, o Carlos tá com inveja da gente. Ele queria uma live tripla. Ele não quis. Não foi, né? Mas não foi dessa vez. O Instagram Ana, não permitiu. Eu vou ver com ele aí um dia pra ele fazer. Então, Ana, gente, muito obrigada, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero ter contribuído pelo menos com uma pessoa, ter ajudado, né? E nós estamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Ana, te amo, muito obrigada. Também chamo, eu que agradeço. Apesar do nervosismo, foi incrível e é sempre bom poder ajudar o próximo. Muito obrigada. A gente não pode pensar só em si. Exatamente. E informação hoje eu acho que vale muito, né? Diminui o sofrimento de muita gente quando tem a informação adequada. Principalmente nessa época que a gente está passando de ter que ficar em casa. Verdade. É sempre bom. Pois estamos juntas nessa, foi um prazer. A gente conversa mais. Um beijo na tua mãe, bem grande. Um beijo. Tchau, gente. Tá bom, Muito beijo. obrigada. Tchau.